Sabe quando você precisa tomar uma decisão importante? Tipo, qual personagem escolher em um jogo, qual matéria estudar mais para a prova, ou até que sabor de pizza pedir para a galera? Muitas vezes, a gente decide no chute. Mas e se eu te dissesse que existe uma ferramenta poderosa que nos ajuda a tomar decisões muito melhores, usando informações de verdade? O nome dessa ferramenta é estatística. Ela não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é como ter um superpoder para entender o mundo ao nosso redor. A estatística simplesmente pega um monte de informações bagunçadas, que chamamos de dados, e as organiza para que façam sentido. Vamos pensar em um exemplo bem simples. Imagine que você e seus amigos estão decidindo qual filme assistir. Em vez de ficar horas discutindo, vocês podem fazer uma votação rápida. Cada voto é um dado. Ao contar os votos, vocês estão usando uma forma básica de estatística para descobrir a preferência da maioria. É isso. A estatística transforma opiniões e números soltos em uma resposta clara. Ela nos ajuda a ver padrões, a entender o que acontece com mais frequência e a prever o que pode acontecer no futuro. É uma maneira de trocar o "eu acho" pelo "os dados mostram que". Essa mesma lógica funciona para coisas muito maiores. As empresas usam estatística para saber qual produto vai vender mais. Os cientistas a usam para descobrir se um remédio funciona. E até os desenvolvedores de games a usam para balancear os personagens e garantir que o jogo seja justo e divertido. Eles coletam dados de milhões de partidas para ver qual personagem vence mais, qual arma é mais usada e ajustam o jogo com base nisso. A estatística está em todo lugar, mesmo que a gente não perceba, organizando o caos e nos dando um mapa para navegar pela vida. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra estatística, não pense em fórmulas complicadas e aulas chatas. Pense nela como uma detetive que investiga o mundo. Ela coleta pistas, os dados, as analisa e, no final, resolve o mistério. É a ciência de tomar decisões inteligentes. E o primeiro passo para se tornar esse detetive é aprender a coletar e organizar as pistas. Sem organização, os dados são apenas um monte de números e palavras sem sentido. É como ter todas as peças de um quebra-cabeça jogadas no chão, sem saber por onde começar a montar. Ok, você já entendeu que a estatística usa dados para nos ajudar a entender as coisas. Mas como a gente organiza essa montanha de informações? É aí que entram as tabelas e os gráficos. Eles são como as caixas e prateleiras que usamos para arrumar nosso quarto. Em vez de deixar tudo espalhado, a gente separa, agrupa e coloca cada coisa em seu lugar. Uma tabela, por exemplo, é a forma mais simples de começar. Ela organiza os dados em linhas e colunas, deixando tudo bem visível e fácil de comparar. É perfeita para anotar os resultados de uma pesquisa rápida, como as notas que você tirou em cada matéria durante o bimestre. Depois de organizar os dados em uma tabela, podemos deixá-los ainda mais visuais com os gráficos. Pense nos gráficos como a versão blockbuster dos seus dados. Eles transformam números chatos em imagens coloridas e fáceis de entender. O gráfico de pizza, por exemplo, é ótimo para mostrar partes de um todo. Se você gastou sua mesada com lanches, jogos e cinema, um gráfico de pizza mostraria exatamente qual fatia do seu dinheiro foi para cada coisa. Você bate o olho e já entende para onde foi a maior parte da grana, sem precisar analisar número por número. É rápido, direto e muito eficiente. Outro tipo super útil é o gráfico de barras. Ele é perfeito para comparar quantidades entre diferentes grupos. Imagine que você queira comparar a popularidade de diferentes plataformas de streaming entre seus amigos. Cada plataforma seria uma barra, e a altura da barra mostraria quantos amigos preferem aquela plataforma. Fica muito fácil ver quem está na frente e quem está atrás na preferência da galera. Já o gráfico de linhas é o ideal para mostrar como algo muda com o tempo. Por exemplo, você poderia usar um gráfico de linhas para acompanhar seu progresso nos estudos, mostrando como suas notas subiram ou desceram ao longo dos meses.
Entender esses diferentes tipos de gráficos é fundamental. Cada um conta a história dos seus dados de um jeito diferente. O gráfico de pizza mostra a divisão, o de barras compara categorias, e o de linhas mostra a evolução. Saber qual usar é como escolher a melhor ferramenta para um trabalho. Você não usaria um martelo para apertar um parafuso, certo? Com os gráficos é a mesma coisa. Escolher o gráfico certo faz toda a diferença na hora de apresentar suas ideias e convencer as pessoas com base em informações concretas, e não apenas em achismos. Agora vamos falar de um assunto que todo mundo gosta: dinheiro. Mais especificamente, como saber se você está ganhando dinheiro. A conta que nos diz isso é o cálculo do lucro, e ela é surpreendentemente simples. Lucro é o que sobra depois que você paga todas as suas despesas. A fórmula mágica é lucro igual a receita menos custos. A receita é todo o dinheiro que entra. Se você vende brigadeiros, a receita é o valor total que você recebeu de todas as vendas. Os custos são todos os gastos que você teve para produzir e vender esses brigadeiros. O leite condensado, o chocolate, o gás, as forminhas, tudo. Vamos a um exemplo prático. Digamos que você decidiu vender 50 brigadeiros a R$2 cada. Sua receita total será de 50 vezes 2, o que dá R$100. Esse é o dinheiro que entrou no seu caixa. Agora vamos aos custos. Você gastou R$30 com os ingredientes e R$10 com as embalagens. Seu custo total foi de 30 mais 10, igual a R$40. Para saber seu lucro, basta aplicar a fórmula. Lucro igual a R$100 de receita menos R$40 de custos. O resultado é R$60. Esse é o seu lucro, o dinheiro que é realmente seu no final do dia. Simples, né? Mas às vezes, as contas de multiplicar e subtrair podem parecer complicadas, principalmente na hora da prova, quando bate o nervosismo. Tenho umas dicas fáceis. Para subtrair, como 100 menos 40, você pode pensar em dezenas. 10 dezenas menos 4 dezenas dá 6 dezenas, ou 60. Para multiplicar, quebre os números. Em vez de fazer 15 vezes 6, você pode fazer 10 vezes 6, que é 60, e 5 vezes 6, que é 30. Depois é só somar os dois resultados, 60 mais 30 igual a 90. Usar a tabuada como aliada também é um truque de mestre. Quanto mais você a pratica, mais rápidas as contas ficam na sua cabeça. Essas técnicas não servem só para a prova de matemática. Elas são ferramentas para a vida. Saber calcular o lucro te ajuda a entender se um pequeno negócio vale a pena, a planejar suas finanças e a tomar decisões inteligentes com seu dinheiro. É o tipo de conhecimento que te dá autonomia e te prepara para o futuro. Seja você um empreendedor, um profissional de qualquer área, ou apenas alguém que quer ter controle sobre a própria vida financeira. Dominar esses cálculos básicos é o primeiro passo para transformar suas ideias em projetos de sucesso. Estudar matemática e estatística exige muita concentração. É fácil se distrair, errar uma conta simples e acabar com a resposta toda errada. O nervosismo na hora da prova também pode nos trair. É nesses momentos que ter fé e foco faz toda a diferença. A fé não é apenas acreditar em algo maior, é também acreditar em si mesmo, no seu potencial e na sua preparação. Quando você estuda com dedicação, você está construindo a confiança necessária para encarar qualquer desafio. A fé te dá a calma para respirar fundo e lembrar que você é capaz. A Bíblia está cheia de histórias sobre superação e obediência, e uma das mais incríveis é a de Jonas. Deus deu a ele uma missão: ir para a cidade de Nínive e avisar o povo para que se arrependessem. Mas Jonas ficou com medo e desobedeceu. Ele tentou fugir, pegou um barco na direção oposta e acabou sendo engolido por um grande peixe. Dentro do peixe, no escuro e sozinho, ele se arrependeu e orou. Deus o perdoou e deu a ele uma segunda chance. Jonas então obedeceu, foi a Nínive e cumpriu sua missão, salvando a cidade inteira.
A história de Jonas nos ensina que, mesmo quando falhamos ou tentamos fugir de nossas responsabilidades, como aquela matéria difícil, sempre há uma chance de recomeçar. O importante é ter fé, reconhecer o erro e seguir o caminho certo. Estudar pode parecer um desafio gigante, como ir para Nínive, mas a obediência à sua rotina de estudos e a fé em seu progresso te levarão à vitória. Como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é um lembrete poderoso de que nossa força não vem apenas de nós, mas de uma fé que nos move e nos capacita. Então, na hora da prova, aqui vai um resumo prático. Primeiro, leia a questão com calma. Segundo, organize os dados em uma tabela, se precisar. Terceiro, identifique o que precisa ser calculado, como lucro, média, e por aí vai. Quarto, use as dicas de cálculo para fazer as contas sem erro. E o mais importante, respire fundo e confie. Confie no seu estudo e tenha fé que você pode resolver o problema. A combinação de técnica, foco e uma mentalidade positiva é a chave não só para passar na prova, mas para vencer os grandes desafios da vida.